Amém. Hoje pela manhã foi dito, eu trabalhei um pouco a questão em 1 Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 1 e capítulo 2, e hoje eu quero falar, agora à noite eu quero falar sobre algumas questões no finalzinho desse capítulo 2, entrando já no capítulo 3 de 1 Coríntios, onde Paulo vai lamentar algumas situações e, querendo dar esse alimento, ele fica impedido porque aquelas pessoas ainda não têm estrutura para ouvir aquela mensagem. Você pode fechar os seus olhos, eu quero fazer uma oração. Amém. Senhor, eu quero pedir por cada um dos nossos irmãos em Cristo, por cada um dos nossos convidados, por cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem aqui, que o Teu Espírito possa trazer paz, possa trazer sobre a minha vida sabedoria, e que cada um, Senhor, possa sair daqui dizendo: Senhor, o Senhor falou comigo. Esse é o propósito que o pregador tem, que ele se prepara, para que o Senhor possa usar a minha vida nesta noite, para transmitir a palavra que transmite esperança, fé e ousadia. Que assim seja e que Teu nome seja glorificado. Paulo aqui vai lamentar o fato de não poder transmitir a eles, ao povo da igreja em Corinto, a sabedoria, porque eles ainda não estavam preparados, não estavam capacitados. E por isso, ele não podia dar assim um ensino mais profundo. Então, quando você pega esse texto, lá em 1 Coríntios capítulo 2, vamos ver aqui o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios capítulo 2, deixa eu pegar aqui o versículo. Não, desculpa. 1 Coríntios capítulo 3. Quando ele faz essa declaração: eu plantei, Apolo regou, mas Deus que fazia crescer, de modo que o que planta, nem o que rega, são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Mais uma vez, eu plantei, 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano, acho que é o versículo 6, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, qual o resumo que eu trago aqui do versículo 1 ao versículo 9? Que os cristãos, nós somos apenas instrumentos na mão de Deus para levar as pessoas à salvação. E é uma honra muito grande isso, querido. É uma honra muito grande poder levar cada uma dessas pessoas ao conhecimento da palavra, a palavra libertadora, a palavra que transforma. O que você tem feito com essa palavra? As oportunidades, elas existem e acontecem todo momento. Mas você se preocupa que aquela pessoa que você ama, que você gosta, que é o seu amigo, que é a sua amiga, o seu vizinho, aquela pessoa, gente maravilhosa, mas se ela não aceitar, ou ele aceitar Jesus,
Qual é o caminho dessa pessoa? Você sabe? Qual é o caminho dessa pessoa que não aceita Jesus? Ninguém aqui sabe. É o céu, uma porta bem larga. Vocês têm medo de falar esse nome, né? Inferno. E inferno não tem nada a ver com aquele chifrinho, com aquele rabinhozinho que você vê, né? Eles pintam o diabo até de uma forma, né, bem exótica, mas não com a cara tão feia. A Bíblia diz que a coisa é bem pior do que isso. E eu creio. E aqueles que já vieram das trevas e tiveram esse contato mais próximo, sabem o que eu estou falando. Então, o nosso papel aqui é semear a palavra. E como fazer? Como chegar a esses corações? Mostrando a Bíblia, ou vivendo essa palavra de forma que aquela pessoa se sinta agradável do seu lado. O meu testemunho, aonde eu estou, eu crio divisões ou sou aquela pessoa que consigo uni-las? Eu trago paz ou sou aquela pessoa que deixa o ambiente agitado? Paulo vai tratar justamente aqui dessa questão, querido. Ele tinha colocado os fundamentos nessa igreja, mas essa igreja, por algum motivo, ela se perdeu. E perder esse alvo é algo muito mais fácil do que a gente pensa. Então, Paulo estabeleceu a igreja. No versículo 6 ele diz: eu plantei e Apolo o instruiu, mas foi Deus que fez frutificar esses esforços. Paulo aqui estava mostrando que tanto ele quanto Apolo, ou quanto Pedro, ou qualquer outro apóstolo, eram apenas cooperadores do desenvolvimento da igreja. Agora vamos trazer essa aplicação para a nossa realidade. Quantos cooperadores trabalham para que esse momento do culto possa acontecer? Isso já começa durante a semana, com a parte social da igreja, com o abrir, com as alimentações, com o café da manhã, com o apagar e acender das luzes. Durante a semana nós temos toda uma atividade. Hoje, antes de chegar o culto, já teve pessoas cedo preparando o almoço, para que tivéssemos o almoço pela manhã, arrumando tudo. Mas junto a isso, tinha um grupo já abrindo a igreja, e o outro que ensaiou para preparar o louvor, mas já chegou um outro grupo, preparando toda a parte de som, vendo todos os detalhes. E durante esse período, o pregador, que no caso dessa manhã foi eu, estava orando, pedindo a Deus sabedoria, para que essa igreja pudesse ser erguida e dar um louvor ao Senhor. Amém? Veja, quantas pessoas cooperam. Então Paulo aqui vai estar dizendo que Paulo e Apolo eram apenas cooperadores no desenvolvimento da igreja. Mas quem faz frutificar a igreja? Paulo vai dizer que esses frutos, quem produz é o Senhor, através da sua vida. Isso mesmo. Quando Ele começa a mudar o seu coração, quando Ele começa a dizer para você: confie em mim, quando Ele começa a confrontar a sua natureza, quando Ele começa a dizer para você: dê um passo de fé, tem esperança, quando Ele acorda você durante a semana para dizer: ora por fulano, intercede. Quando você passa na rua e vê um fato, um acidente, e você diz: Senhor, tem misericórdia, guarda, protege.
livra, traga paz. Então, nós podemos ver que podemos, cada dia, a cada hora, ser esse cooperador. O momento que nós estamos aqui na igreja é o momento que nós estamos aprendendo e praticando, mas é muito mais do que praticar dentro de um templo. Qual foi a mensagem que o Senhor enviou para os seus discípulos? Ide em Jerusalém, fica por lá, não saia, vocês serão revestidos, vão ser batizados, e todo mundo vai conhecer Jerusalém. Foi isso? Não. Ele orientou o lugar onde eles receberiam poder e autoridade. Quando o Senhor fala com você para vir à casa dele, é como se você estivesse indo para esse lugar chamado Jerusalém. Deus está dizendo: meu filho, você pode ler essa mensagem em casa, mas existe uma ordenança para o povo de Deus. Vá para a minha casa, que eu te darei poder e autoridade. Se você crê nisso, dê glórias ao Senhor. Aleluia! E aí, quando você recebe esse poder, o que você faz? Nós vamos ver no versículo 10 ao versículo 15, que depois de Paulo falar sobre construir esse templo, de edificar esses fundamentos, algo mais precisava ser feito. E agora, não dependia mais de Cristo, mas dependia do construtor. Paulo lançou os fundamentos da igreja por meio da pregação de Cristo. A sua vida, quando recebe a mensagem de Jesus, a sua vida está sendo alicerçada a uma sustentação, e é a palavra de Deus. O que eu vou fazer? Senhor, como resolvo esse problema? Como eu vou conseguir essa ajuda? A Bíblia nos ensina a orar, a buscar em Deus, para que Ele possa falar com você. Então, o seu agir, as suas decisões, precisam ter uma base. E a base não é aquilo que eu quero. Você já conseguiu tudo aquilo que você quis na sua vida? Me diz. Foi por falta de esforço? Não. Foi por falta de dedicação? Não. Mas tem coisas que é inviável. Imagina agora as coisas que são espirituais. Como conseguir ver as coisas no plano espiritual? Como entender a palavra de Deus? Eu preciso da revelação do Espírito Santo de Deus. Depois de Paulo colocar esses fundamentos, ele vai dizer aí, no versículo 10 ao versículo 15: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, lancei nessa igreja os princípios da palavra de Deus, e outro está construindo sobre ele, está se referindo a Apolo. Contudo, veja cada um como constrói. Agora vamos abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Depois nós vamos dar prosseguimento. Mateus capítulo 7. Lá no finalzinho. Versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Vocês sabem quem que falou essa palavra? Sabe quem disse essa parábola? Alguém aqui sabe? Diz assim, portanto, quem ouve essas minhas palavras e a pratica,
é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre quem? Ou seja, o homem prudente constrói a sua casa sobre um fundamento. Será que ao construir, e é isso que Paulo está se referindo, nós somos construtores, precisamos saber aonde a nossa vida está tendo essa base, e mesmo tendo essa base, não vai ter problema? Esse homem prudente construiu a casa sobre a areia, sobre a rocha, mas olha o que diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e o que aconteceu? Ela não caiu, porque tinha o quê? Os seus alicerces na rocha. A sua vida, as suas expectativas, as suas prioridades, entre as coisas seculares e as coisas da igreja, faz toda a diferença, querido. Mas dentro da igreja existem aqueles que são prudentes e aqueles que são o quê? Imprudentes. Versículo 26, mas quem ouve essas minhas palavras, observe que todos dois ouviam a palavra de Deus, mas a diferença é que esse segundo não as pratica, e é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. E a mesma coisa que aconteceu com essa pessoa prudente, vai acontecer também com essa pessoa imprudente. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi o quê? Grande a sua queda. E a pergunta que eu fiz: quem é que disse essa palavra? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, então Jesus que falou, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Observe agora no versículo 29, porque ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então aqui há uma crítica, dizendo que os mestres da lei eram pessoas imprudentes, porque com todo o conhecimento, a vida deles estava sendo estruturada sobre a areia. E essa questão de ter uma vida estruturada sobre a areia, é aquela orientação que às vezes a pessoa vem pedir: mas e se eu fizer isso, pastor? Diz: olha, você já viu as consequências? Você já viu os riscos que pode ter? E a pessoa entende, mas ao sair dali, ela não vai fazer nada daquilo que foi orientado. Por quê? Porque o seu coração não está pronto para ouvir. São pessoas ainda imaturas, que querem pagar para ver se isso vai dar certo ou não. Continuando no versículo 16, em 1 Coríntios, capítulo 3, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, se ele diz que ninguém pode colocar, que há possibilidade que isso tenha acontecido. Há pouco tempo, há 6 meses atrás, tinha uma construção imensa e bem antiga. E aquele local foi vendido. Em questão de 1 mês, aquilo que foi construído há anos foi derrubado, e até os alicerces foram arrancados.
E eu pensei, mas pelo menos a cisterna, que tinha uma cisterna imensa, pelo menos a cisterna, eles vão deixar. Foi quebrado também e foi tirado, tudo em concreto. Então, quando nós vemos essa palavra, porque ninguém pode colocar outra alicerce, significa que há alguns que até tentam. E aí eu lembro da passagem no livro de Gênesis, quando o Senhor colocou o princípio, os alicerces no coração de Eva e de Adão, dizendo, olha, você pode comer de tudo, menos aquela árvore. E aí nós sabemos da história de um casal que tinha conversado com Deus, que tinha tido uma orientação direta, ouvido Deus dizer aonde não tinha as influências que nós temos hoje. Diz que chega a serpente, que simboliza e é a figura de Satanás aqui no livro de Gênesis, e diz, qual foi a orientação que Deus te deu mesmo? E aí aquela mulher começa a abrir o seu coração. E aí ele diz, olha, não é bem assim. Não é que você vai morrer. A história é outra. A história é que se você comer, você vai ter a mesma sabedoria que Deus. E diz que a partir daquele momento, aqueles princípios que foram colocados no coração daquele casal, foi arrancado por Satanás. E você já sabe qual é a história. Então, querido, quando nós paramos para ver o que Paulo está dizendo, porque ninguém pode colocar outra alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Tudo que você faz, as coisas que você ouve, até aquilo que eu prego, vai confirmar na palavra. Vai ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Porque é de uma maneira muito sutil que esses princípios vão sendo tirados da sua vida. Começa com músicas que não tem nada a ver, com um tipo de modas que, porque se todo mundo tem, qual o problema? O que importa é o meu coração. Deus não é um Deus apenas que faz juízo, mas também um Deus de amor. E são esses valores, querido, que vão minando a nossa base espiritual e vai tirando de nós os princípios que nós temos. Continuando esse texto, 1 Coríntios capítulo 3. Vocês estão aí com a sua Bíblia aí? Alguém tem Bíblia? Ok? Se alguém constrói, agora no próximo versículo, sua obra será mostrada, porque o dia a traz a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E agora vai mostrar o que é colocado sobre este alicerce. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. O versículo 12 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedra preciosa, ou seja, materiais resistentes ao fogo, mas também aqui mostra 3 materiais que são perecíveis, de fácil combustão: madeira, feno ou palha. Sua obra será mostrada. Paulo vai aqui mostrar nesse texto que compete a nós estarmos cuidando da estrutura dessa igreja. O que nós estamos colocando na nossa vida, erguendo diante do altar de Deus, que te dá essa consistência. Se uma vez que foi colocado sobre você esse princípio, e você recebeu a palavra, o alicerce foi colocado. Porém,
compete a cada um de nós ver como que nós estamos erguendo, levantando a estrutura. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. Por que que os meus filhos não estão na igreja? Eles observaram, mesmo você tendo o fundamento da palavra de Deus, eles observaram como vocês levantaram essa estrutura, como vocês ergueram. E por isso que Paulo está dizendo aqui: porém somos alertados que temos grande responsabilidade ao construir sobre esses fundamentos. Veja cada um como constrói. Isso aqui mostra que uma vez que foi colocado a palavra nas suas mãos, a maneira com que você vai construir a sua vida, o seu relacionamento, as suas escolhas, como eu falei hoje, você vai ter uma história que vai poder contar como bênção ou como momentos de muitos lamentos. Por que que o meu relacionamento não dá certo? Por que temos tantas brigas? Por que as minhas notas não são boas? Isso é fácil, né? Porque você não estuda. Mas e o relacionamento? Aí é complicado. Por que esse meu filho ou a minha filha tem tanta dificuldade? Veja como você constrói. Esse ver como constrói, Paulo está dizendo aqui, que temos uma grande responsabilidade, querido. As nossas decisões, elas podem levar ao sucesso, sim, mas também pode levar a tempos de amarguras e de muitas dificuldades. Como você tem construído, querido, os seus relacionamentos? Tem sido relacionamentos truncados? Tem sido amáveis lá fora, mas em família você não consegue ser manso, ser tranquilo? Como você tem construído a sua vida financeira? Tem sido movido por consumismo? E aí depois quer dizer: Senhor, o meu dinheiro não se multiplica. Lógico, isso é matemática, querido. Não tem nada a ver de milagre. Se você gasta mais do que aquilo que você recebe, a sua conta vai ficar em azul ou em vermelho? Em vermelho. Se você busca menos de Deus do que você precisa, como você vai ter estrutura para erguer uma casa, a sua vida segundo os valores de Deus? Eu tenho agradecido ao Senhor pelas decisões que eu tenho tomado aqui nesse lugar. Sei que tem um grupo muito grande de pessoas orando para que isso aconteça. Mas sei também que muitas decisões é de minha responsabilidade. Essa é a palavra. Você quer ter uma vida avivada? Você quer ter uma experiência com Deus? Você quer ouvir Deus falar? Você quer experimentar milagres na sua vida? Milagres, irmãos, eles ainda existem. Como é possível? Como é possível um casamento durar
tantos anos, 45 anos, como Altamir e Ana. Aquela mulher ali é muito paciente. Mas o Altamir também é um exemplo de esposo, essa que é a verdade. 45 anos. Depois do final do culto, estaremos orando por eles. 45 anos, às vezes a gente esquece de algumas coisas, né, Altamir? Isso aqui é só entre nós. Mas hoje será restaurado. Veja como constrói. Quando você perde, querido, o respeito pelaquela pessoa, quando você acha que você é dono daquela pessoa, você está construindo um relacionamento sobre a areia. Quando você ignora e diz, eu já sou salvo, ir na igreja ou não, dando um dízimo ou não, eu já sou salvo, você brinca com algo que é tão sagrado. E a Bíblia passa a mostrar que você está sendo uma pessoa imprudente. Apesar de você ter tido uma experiência com Deus, isso não quer dizer que existem forças negativas, malignas, demoníacas, que vão de qualquer maneira tentar arrancar esses alicerces. E como que você vai saber? Quando vier as tempestades, quando vier as doenças, ou não, quando vier os momentos financeiros difíceis ou não. Alguém aqui já passou por dificuldade financeira? Aqui ó. E aí você se pergunta, mas eu sou dizimista, mas eu sou ofertante. E aí Jesus também pode dizer, mas eu sou filho de Deus e morri também. Mas eu ressuscitei ao terceiro dia. Ainda que você passe por esses momentos, e todos nós, você está aqui de pé. Você veio à casa do Senhor, amém? Você continua com esse compromisso, por quê? Porque os seus alicerces não foram abalados. Você pode dar glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, se você de fato vive isso, aleluia! Os seus alicerces não foram abalados. Veja como você constrói. E essa construção é diária, querido. É com muita atenção. E uma simples falha pode levar você a grandes dificuldades. Durante esse período, nós estamos agora já numa fase de terminando a obra. Então, essa semana aconteceu algo muito interessante. Eu, com toda a prudência, para pintar essa fachada da igreja, não foi possível contratar um assim, andaime. Começou a chover, eu cancelei e vi que dava para pintar. Já no finalzinho, eu tive que descer para ver algo que estava ali no portão, estávamos fazendo. Falando nisso, você observou que tem um portão ali que foi feito, viu? E de ferro. Depois de pintado, você vai achar que é de madeira, tem toda uma técnica para isso. E aí, quando eu desci, eu pisei no lugar em falso. Que a telha chegou, mas aquela experiência de Pedro de andar pelas águas, eu experimentei, irmãos. A outra perna foi muito rápida, e já pisei no lugar seguro, e na mesma hora veio o pensamento, que livramento que Deus me deu. E quantos que a gente conhece, querido? Por mais que você está todo seguro, tentando fazer tudo com
toda a prudência. Há momentos que você vai contar apenas com a graça do Senhor Jesus. E ontem eu estava caminhando e falei: Senhor, graças a Deus, eu poderia estar no hospital agora, com a minha esposa falando no meu ouvido, com a enfermeira daqui enchendo minha paciência, e tendo ainda que ouvir tudo isso. Livramento de Deus, não foi, irmãos? Eu estava mais preocupado com o que eu iria ouvir, e a minha filha falando: pai, o que aconteceu? Então estamos sujeitos a essas coisas. Ver como constrói, ver como você está construindo o seu relacionamento com o seu filho. Você está afastando ou aproximando ele de você? O que você faz com que ele seja o seu amigo, ou tem sido inimigo da sua casa e da casa do Senhor? Como nós podemos construir? A Bíblia nos dá esse exemplo. Como diz aqui o texto, se alguém constrói sobre esses alicerces usando ouro, prata e pedra preciosa, você está criando esse relacionamento com Deus, com a sua família, com aqueles que estão ao seu redor, com coisas de valores. Veja que esse povo estava vivendo aqui em intrigas, em facções, a igreja em Corinto, e Paulo vai estar dizendo: olha como vocês estão construindo tudo aquilo que Cristo plantou. Vocês estão gastando o seu tempo, usando a palavra de Deus, com coisas que vão ser perecíveis, que de fácil combustão, e não vai chegar a lugar nenhum. Quais os valores que você está construindo a sua vida? Se é uma vida de rancor, uma vida de um cristão que não fala com outro cristão, está construindo com madeira, feno e palha. E o texto diz: sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, não tem como esconder. Mas quando você, querido, constrói a sua vida com algo que é palpável, que é real, que é a palavra de Deus, você é considerado como uma pessoa prudente, uma pessoa que tem cautela naquilo que fala, que não sai julgando, que não sai tomando decisões precipitadas, que diz: eu vou esperar um pouco, ainda não é o momento. Você vai perder essa chance? Não é questão de perder, ainda não é o momento. A cada dia, querido, eu passo por situações assim na igreja, aonde há muitas pressões para tomar cada uma das decisões, mas o que eu tenho pedido ao Senhor, e aí eu conto com a sua ajuda, meu irmão. Senhor, me ajude a construir essa casa, a construir na vida dos meus irmãos coisas preciosas, um testemunho de vida, uma paixão que você possa dizer: pastor, eu quero seguir esse exemplo, eu quero gastar a minha vida com algo de valor, investindo a minha vida no reino de Deus. Como eu busco isso, querido? Como eu busco uma igreja que ora, uma igreja que Deus possa visitar você em sonhos, que você mesmo pode
possa colocar a sua mão quando nós estivermos orando online, à distância, e dizer: Senhor, eu recebo a cura, que o meu corpo possa ser sarado nesse exato momento, e você tenha testemunho para contar. Eu sonho com essa igreja, querido, que participa dos estudos, dizendo: eu preciso conhecer mais de Deus. Eu busco essa igreja que investe o seu tempo em jejum, intercedendo, que os seus lábios não é para mentir, não é para julgar, mas lábios que dê perfeito louvor. Pessoas que possam dizer, como Samuel: fala que o teu servo ouve. Eu tenho buscado e pedido isso a Deus, que Deus possa levantar através da sua vida esses talentos, que seja muito mais do que um ouvinte, mas seja um praticante da palavra do Senhor. Aleluia! Que por onde você passar as pessoas digam: esse homem é um homem de Deus, esta mulher é uma mulher de Deus. Quando Paulo está dizendo: veja como edifica a sua vida, a responsabilidade passa a ser sua. Não adianta colocar isso na culpa de Deus, na conta do Senhor. Senhor, eu orei, e por que isso aconteceu com a minha família? As suas decisões foram prudentes? Porque não há coerência com aquilo que diz a palavra do Senhor. Algo aconteceu nessa caminhada que deu errado. Pode ser que seja antes de você ter sido cristão. É possível. Mas é possível também, mesmo sendo cristão, tomar decisões erradas, porque é nossa responsabilidade construir esse templo de adoração ao Senhor. Quando você busca a Deus, querido, Ele vem ao teu encontro e Ele fala contigo. Você pode fechar os seus olhos. Senhor, neste exato momento, enquanto isso eu quero pedir o casal Tamei e Ana que vem aqui, por favor, ainda de olhos fechados. Não basta trabalhar para o Senhor, precisamos trabalhar sabiamente e bem. A obra do Senhor, querido, merece a mesma eficiência e dedicação que se revela em outras atividades. Pai, eu te peço nesse momento que teu Espírito possa passear sobre a tua igreja. Aqui estão cada uma das famílias, indivíduos, que não adianta simplesmente falar o que você precisa. É muito comum, Senhor, eu ouvir essa frase quando eu estou ali na calçada: sabe qual é o problema de fulano? Se nós não sabemos nem como resolver os nossos problemas, eu não tenho como dizer para você qual é o seu problema. Mas eu conheço alguém, querido, que sonda os teus pensamentos. Aleluia.
e que vai nesse lugar mais profundo, e que sabe onde é a raiz do problema. O Espírito Santo, neste exato momento, eu peço que visite a sua vida. É possível ter uma vida melhor, mesmo vivendo neste mundo difícil. Não perca a esperança se você tem um marido, uma esposa, um filho ou uma filha que te dá tantos problemas. Os fundamentos já foram lançados. E não se culpe também se algo deu errado, por cada um é responsável pelos seus atos. Desistir, jamais. Precisamos orar, queridos. Senhor, vai ao encontro de cada família que está aqui presente, vai ao encontro dessa pessoa que está nos assistindo. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. É Deus que vai dar o crescimento. É Deus que vai dar para você a maturidade. É Deus que vai ajudar você a ter o entendimento da palavra. Mas compete a você buscar. Quando você busca em ler a meditação e meditar na palavra, quando você marca esse compromisso de estar orando individualmente, ou precisa de ajuda, para isso estamos às segunda e às quarta-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos, online. Você está edificando a sua vida como um altar agradável a Deus. Quando você participa dos estudos bíblicos, você está edificando a sua vida com valor de ouro, prata ou pedra preciosas. Mas quando você baseia a sua vida sobre filosofias humanas, sobre princípios que você aprendeu na faculdade, você está baseando a sua vida em madeira, feno e palha, algo de fácil combustão, que virá aos tempos difíceis, e essa casa não vai conseguir permanecer de pé. Senhor, eu faço essa oração, invocando a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida, e que você seja fortalecido, renovado, e que o Espírito Santo ainda continue te visitando nessa noite, e que você saia daqui indignado contigo mesmo, dizendo: eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma postura diferente a partir dessa oração, e vou construir segundo os princípios da palavra de Deus, e serei essa pessoa prudente. Aleluia, aleluia. Comece a glorificar o Senhor, comece a dizer: eu creio na tua palavra. Comece a praticar essa mensagem a partir desse momento. Diga: eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Eu posso ouvir a sua voz dizendo: eu te louvo, Senhor. Aleluia. Oh Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos estar de pé. Eu quero ainda que esteja registrado, eu quero orar por esse casal, com esse louvor de fundo, né? Altamir e Ana, 45 anos, não é isso? Altamir te lembrou ontem, né, Ana? Homem de fé. Amém. Esse casal tem sido motivo de muita alegria para nós, motivo das nossas orações.
E você também é motivo das nossas orações. Você sabia que a Bíblia diz que nós temos que orar para que o Senhor envie os trabalhadores, pessoas dedicadas à obra. Que Deus renove a sua vida, Altamir. Que Deus renove a sua vida, Ana, cada dia mais. Essa semana você também vai passar por uma cirurgia, está marcado para essa semana. Dia 17, vamos orar também pela sua saúde. Estenda as suas mãos. Pai, eu quero te agradecer por 45 anos de vida conjugal de Ana e Altamir. Que a tua bondade esteja com eles. Que o Senhor esteja fortalecendo o seu coração, edificando, ó Deus, e sendo inspiração para os seus filhos. Que o Senhor renove cada dia mais em graça, em poder e em misericórdia. Também eu quero pedir por essa cirurgia que Altamir estará passando no dia 17, na terça-feira. Que o Senhor esteja guardando, protegendo seu filho, dando sabedoria àquela junta médica, e que tudo possa correr, Senhor, melhor do que os médicos estão esperando. Para a honra e glória do Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Olha ali, tem uma foto de beijinho, tem que ter uma foto de beijinho. Sim ou não? Cadê a foto de beijinho? Tem não? Cadê? Foto de beijinho. 45 anos. Deus abençoe, queridos. Você pode cantar: eu vou construir a minha vida em ti, Senhor, porque o Senhor é o meu fundamento, amém? Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Declare com fé: eu quero, Senhor, que tu sejas o meu fundamento. Somente em ti será abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sim, Senhor, nós queremos construir a nossa vida no Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, ouvindo, ó Deus, a Tua palavra, Te adorando, levantando louvores ao Senhor. Recebe, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor é para Ti, Senhor. Guarda, ó Deus, a Tua igreja, guarda o Teu povo, Senhor.
que ao retorno dos seus lares, ó Deus, o Senhor esteja também direcionando, cuidando, e que, ó Deus, durante toda a semana o Senhor esteja acompanhando também, guardando, ó Deus, os pensamentos, os seus corações, e que essas verdades, ó Deus, sejam impressas, ó Deus, na mente e no coração. Eu vou construir a minha vida em Ti, porque o Senhor é o meu fundamento, o Senhor é o meu alicerce, porque eu sei que ainda que os ventos venham, eu não vou ruir, porque eu estou sustentado sobre a rocha, e a rocha é o Senhor, amém? Amém. Boa noite a você também que está em casa, Deus o abençoe, fique na paz.